Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Microfone Dourado. Este programa levado a cabo pelo portal Visão Now e a B-Sport. Desta feita estamos com o ciclista profissional Nuno Bico, que pertence à equipa Movistar, uma das formações mais conceituadas do mundo velocipédico internacional. Nuno, obrigado por estares aqui junto de nós para falares um pouco sobre o teu crescimento neste mundo do ciclismo. E começava por perguntar, acredito que andes de bicicleta desde muito jovem, mas quando é que surgiu este gosto maior pelo ciclismo e olhares para ele como fosse algo a que te poderias dedicar? Antes de mais, boa tarde e agradeço o convite. E agora, respondendo à pergunta, não comecei muito jovem, infelizmente ou felizmente. Comecei só com 15 anos, mais ou menos, por um pouco mudança de desportos, porque jogava futebol e parti uma perna, e quando voltei, não era propriamente talentoso no futebol, mas sentia que tinha alguma capacidade física bastante destacada, porque nos aquecimentos e dos treinos e dos jogos, nas corridas de resistência, eu conseguia sempre, ou seja, acabava e eu sentia que toda a gente se queixava de estar cansada ou muito cansada, e eu sempre julgava que não tinha sido nada assim tão impossível. Então fui para o atletismo, ainda cheguei a ganhar uns corta-matos escolares, distritais, e depois, por convite do meu pai e de um grupo de amigos, comecei a andar de bicicleta, claro, e conjugava o fator físico ou de resistência do atletismo com uma liberdade brutal, que são as descidas e a velocidade que podes ganhar a andar de bicicleta e os locais para onde podes deslocar, obviamente, e começou aí a crescer a paixão pelo desporto. E aproveitando esta deixa, depois como é que se processou, tendo em conta que estamos numa zona do interior em que a oferta de clubes de ciclismo acaba por não ser muito grande, pelo menos de estrada, foi fácil apostar na modalidade? Sim, quando eu falo eu comecei a andar pelo BTT aos 15 anos. Foi um amigo que corria o Nacional e me convidou para, digamos, arriscar e participar em algumas provas, e claro, a primeira correu bastante bem, fiquei nos 5 primeiros, acho eu, e recebi um convite de um clube também do interior, mas que por acaso é um dos melhores clubes de BTT a nível nacional, que é o BTT Ceia. E claro, a segunda corrida já não fui a nível individual, já estava inscrito por essa equipa e estive lá, se não me engano, 3 anos, exatamente até aos 18. E um amigo meu do BTT conjugava também o ciclismo de estrada, e aos 18 anos convidou-me para experimentar, porque ia surgir uma equipa, um projeto novo de estrada, e ele achava que eu talvez me desse bem com isso e convidou-me para fazer parte da equipa, que na altura era o Gondomar Cultural, que estava associado com o Boa Vista, o ciclismo do Boa Vista, foi ao cabo o Boa Vista Futebol Clube, mas noutra vertente. E claro, foi um ano novo, ao fim e ao cabo a única coisa em comum do BTT a estrada é que dá os pedais e dói muito as pernas, porque ao fim e ao cabo uma competição de ambos é completamente distinta, e claro, foi como começar uma modalidade nova aos 18 anos, e dei-me super bem, foi uma aprendizagem rápida e acabei por, nesse ano, na Volta a Portugal de Júniores, terminar em segundo lugar e na geral, e também 2 ou 3 etapas, ou seja, era mais ao meu estilo. E claro, e no ano a seguir, estando aquilo ligado ao projeto Boa Vista, recebi um contrato para seguir com eles, e começou, digamos, um ano de verdade dedicado ao ciclismo de estrada. Com isso e com aquilo que falaste também há pouco, tens passagens pela Rádio Popular Onda, também ligada, como disseste, ao Boa Vista. Depois internacionalizaste através da Clen Constantia, espero não estar enganado na pronúncia, até chegares à Movistar, onde te encontras atualmente. Como é que olhas para este crescimento? Bem, foi tudo, claro que foi um pouco rápido, mas acho que era como tinha que ser, e ao fim e ao cabo, quando era mais novo, tentava sempre meter os bois à frente da carroça, porque um corpo não está, digamos, é normal, não é? A maturação física não ocorre aos 18 anos, e muitas vezes induzes no erro de querer treinar mais do que o teu corpo consegue aguentar. Isso, claro, em vez de fazer um rendimento aumentar, faz-te o rendimento diminuir, porque em vez de estás a entrar num bom momento de forma, estás a induzir mais e mais cansaço. E acho que é um erro normal de se cometer quando
sobretudo quando não se conhece muito sobre um desporto, é o querer, a ambição de querer ser bom faz com que exageres um pouco em termos de esforço e, claro, acabas por pagar a fatura porque o teu corpo não está ou nunca esteve submetido àquele estilo de cargas, mas claro, com os erros se aprende e com o passar dos anos começas a ganhar mais calma e a saber dar um passo de cada vez e pouco a pouco, e acho que ao fim e ao cabo foi um crescimento, depois de ter entrado, que já foi muito tarde no ciclismo, foi super rápido, se é que se pode dizer, porque ao fim e ao cabo comecei em 2013, foi quando comecei com o ciclismo de estrada, digamos, e em 2016 já foi a minha primeira época fora, ou seja, foi muito mais rápido do que é comum. A Movistar, para quem não percebe muito de ciclismo de estrada, é uma equipa que tem habitualmente corredores que podem efetivamente ganhar as provas onde estão inseridos. É uma das melhores equipas a nível mundial. A pergunta que eu te fazia era no sentido de como é que foi o despertar do interesse por parte da tua atual equipa em ti. Será que foi, e com certeza com os excelentes resultados alcançados em 2015 e recorrendo às minhas cábulas, tratou-se da conquista do título nacional de sub-23 e em 2016 com o terceiro lugar nesses mesmos campeonatos, o sétimo lugar na volta ao Alentejo e a mesma posição na Liège-Bastogne-Liège para sub-23. Sim, bem, foi isso e sobretudo também os mundiais do Qatar, que foram, não que tenha sido um resultado brilhante, não foi, mas foi uma corrida brilhante da minha parte, porque o facto de ter sido no Médio Oriente para tentar correr em temperaturas um pouco mais amenas, que tínhamos previsões, as datas normalmente dos mundiais são em 20 de setembro, e nessa altura tínhamos previsões de 50 graus, então adiaram os mundiais um mês nesse ano, ou seja, que estenderam, normalmente a época não acabará nos mundiais, mas quase sempre por aí acaba, finais de setembro, ou seja, e ao estenderem esse calendário um ano, isso exigia toda uma preparação muito mais planificada, porque ao fim e ao cabo ias ter que render muito mais tarde do que era normal, e em outubro, foi por 20 de outubro, foi esse mundial. E, claro, os 50 graus estavam lá na mesma, não adiantou de nada o atrasar um mês ou não a corrida, e eu sabia que a corrida Portugal tinha algumas hipóteses com o César Martins Gil ou com o Ivo, que eram sprinters, mas que eu a única coisa que podia fazer nesse dia era tentar ir para uma fuga. E claro, ao fim e ao cabo começou a guerra inicial de toda a gente querer ir para a fuga, eu consegui entrar na fuga na que se manteve de facto na frente, caí, voltei à frente e fui apanhado mais ou menos a 6 ou 7 km antes da meta, o que foi... Sim, foi frustrante, mas também foi um pouco uma demonstração de força e de garra aí, e acho que qualquer pessoa que tivesse visto a corrida acho que ficou um bocado surpreendida com tudo o que eu fiz e o que fizemos nesse dia, porque ao fim e ao cabo estávamos a correr em condições de desmaiar, digamos, que acho que houve dezenas de queimbras e desistências durante a corrida porque as temperaturas eram exageradas, mas são iguais para todos, e para mim acho que talvez entre a Liège-Bastogne-Liège e esse resultado e essa corrida foram provavelmente as duas corridas do ano onde rendi mais. Como é que foi para ti o clique de atingir este patamar e correr na mesma equipa de corredores como são, por exemplo, Alejandro Valverde ou Nairo Quintana? É assim, nós na Ethics tivemos a sorte já de partilhar alguns estágios antes da temporada começar com a equipa principal. Por isso já tinha convivido com alguns grandes do ciclismo mundial, convivido, não corrido. Claro que nas primeiras corridas, quando estamos no autocarro, no mesmo autocarro que o Valverde ou que o Nairo, isso é sempre um choque, digamos, para os neoprós, que é o termo que existem para os jovens que quando se soubem profissionais, é sempre um choque porque estamos ali habituados a ver aquela realidade apenas na televisão, ou seja, são um patamar, uns deuses, digamos, comparados com as pessoas normais, e chega aquele dia em que estamos não no mesmo patamar, porque ainda não rendemos ao mesmo nível, obviamente, mas estamos na mesma equipa, a partilhar a mesa de jantar, a trabalhar com o mesmo objetivo e claro,
ao início custa um bocado de digerir, porque também são dois mortais com duas mãos e duas pernas e dois braços, e que ao fim e ao cabo também lhes dói, mas e é muito bom, acho que é muito bom poder compartilhar, aprender sobretudo com eles e esperar um dia conseguir ser assim também. Como é que é a equipa espanhola? As competições são espalhadas por todo o mundo. Como é que é para ti conciliar os treinos com as competições? Bem, acho que isso não é nenhum problema. Ao fim e ao cabo, o mais difícil é mesmo conciliar, digamos, o não ter... melhor, temos uma casa, porque ao fim e ao cabo, a maior parte do tempo, se contarmos cada dia do ano, mas o passo é que podemos estar um mês fora, um mês em casa, uma semana fora, uma semana em casa, 2 dias fora, 2 dias em casa. É um pouco assim ao longo do ano. Claro que temos uma planificação, mas também temos a consciência de que podem haver lesões, etc. E será necessário substituir alguém, e aí já não vais estar em casa nas datas em que tinhas previsto. E claro, ao fim e ao cabo, o treino não é obrigatório ser em equipa, porque é impossível de recriar um pelotão, 200 pessoas a treinar numa estrada aberta, cortar rotundas, isso claro não se pode fazer a treinar, né? Tem que se cumprir as regras de trânsito, e por isso ou seja, recebemos os nossos treinos, cada um tem o seu plano de treino, e temos uma plataforma onde o treinador de cada um consegue verificar os nossos valores em termos de potência, ritmo cardíaco, etc., que estamos a produzir, a treinar, e claro, e a partir daí tirar conclusões sobre o nosso estado de forma. E ao fim e ao cabo, cada vez que há uma corrida, que nós já estaremos sempre a contar com ela, recebemos no e-mail um plano de viagem geral, e no qual está indicado o voo de cada um, do aeroporto mais próximo ou do aeroporto provavelmente que tenha o voo mais direto para um local próximo da corrida. E ao fim e ao cabo a nossa junção acontece basicamente não digamos na hora da aterragem, mas nesse momento em que a equipa gere os voos de todos os ciclistas para aterrarem no intervalo de meia hora, 1 hora, no mesmo aeroporto, para, claro, a partir daí já estar alguém da equipa que começou a viagem vários dias antes via terrestres para nos recolher e, claro, levar-nos para o hotel, e um treino ligeiro e no dia a seguir competição. Para que terreno é que estás vocacionado? Exato, eu acho que não me quis nem me quero obrigatoriamente submeter, digamos, a uma especificação num tipo de terreno, como seja a montanha ou as clássicas, porque acho que neste momento ainda não me é exigido por parte da equipa que eu lidero ou que tenha um resultado em certo tipo de corridas, ou seja, temos ainda numa função de aprendizagem em que o que nos é exigido é estar presente o mais tempo possível junto de um líder para o ajudar com qualquer coisa que seja, obviamente. E isso obriga a que saibas andar no plano, a que saibas subir minimamente, a que saibas, como nós dizemos na gira, meter guiador, que é ser um pouco mau para os adversários, mas é assim que se ao fim e ao cabo absoluta por uma posição, e estamos numa competição em que todos querem o primeiro lugar, e amigos, mas corridas à parte, claro, e ao fim e ao cabo acho que provavelmente serei, não sei, é muito difícil de prever, mas se for um ciclista de equipa, um homem de trabalho, não exige obrigatoriamente, claro que haverá sempre, por causa das nossas, digamos, cargas genéticas e motivações também, um tipo de terreno em que me destacarei, mas por enquanto e sem obrigatoriedade, quero dizer uma coisa, eu gostaria de talvez as clássicas do Pavé, das Ardenas, são corridas que sobretudo motivacionalmente me excitam, se é que se pode dizer assim, e para as quais sei que nesse dia eu acordo com uma garra diferente do que se for outro tipo de corrida. Tu estás por dentro, então achas que no pelotão internacional não há assim nenhuma forma das pessoas olharem para os ciclistas portugueses? De forma diferenciada das demais nacionalidades? Não, havia uma grande admiração e respeito, e ainda há, porque ele ainda se continua a competir pelo Paulinho, por tudo o que fez pelo Alberto, tal como há uma grande admiração e respeito pelo Rui Costa, por tudo o que ganha e continua a ganhar, e as corridas continuam a disputar, e o muito que continua a andar.
Agora falando de outra situação que está sempre ligada ao ciclismo de uma forma menos positiva, o ciclismo sempre teve a vertente do, digamos que do doping atrelado a si. Porquê é que achas que existe uma ligação tão direta entre esta modalidade e esta situação menos abonatória para este desporto? Eu acho que os casos são relatos porque também existe um controlo aumentado em relação às outras modalidades. Por acaso não sei, não te sei falar de números, mas sei que, digamos, estamos a falar entre os desportos elite, futebol, ciclismo, atletismo. Sei que onde há mais controles de facto efetuados é no ciclismo, ou seja, aumentas, claro, a probabilidade de ter um caso positivo se há mais controles também é maior. Isso não quer dizer que nenhum dos outros desportos esteja limpo ou mais limpo. Claro que toda a gente associa o exagerado esforço físico que a modalidade obriga a recorrer a batotas. Claro que poderá ser, poderá não ser, porque, por exemplo, se não andar em pelotão é toda uma ciência, se não te serve de nada estar com produtos até às orelhas, se num pelotão não souberes andar, porque ao fim e ao cabo vais gastar energia em momentos-chave da carreira que não devias ter gasto e isso não te vai fazer ganhar. Não sei se podes falar desta situação em concreto. A verdade é que a época para a vossa equipa começou bem, com algumas vitórias, principalmente para Alejandro Valverde. Qual é que é o objetivo, ou os objetivos para esta temporada? A nível geral da equipa, bem, agora acho que toda a gente sabe que o principal objetivo da equipa este ano é a vitória no Tour. E por isso a equipa já o fez público, que vai estar presente com os 3 líderes máximos, que são o Mikel Landa, o Nairo e o Valverde, como disseste. E esse é o grande objetivo da equipa. Acho que tem há uma série de anos que não ganham a corrida e não é que tenham a pressão nos ombros mais do que qualquer outra equipa, mas tendo 3 corredores assim, eles julgam, e acho que é uma boa tática, conseguir destruir o poderio da Sky e abonar a seu favor. Esperemos que isso se realize e ficaria muito contente que qualquer um dos 3 o ganhasse. E acreditas que será fácil jogar com 3 líderes declarados e não só um, como acontece com outras situações? Não vai ser nada fácil. Acho que se acontecer um entendimento perfeito entre os 3 e a noção de que estão os 3 em ponto de igualdade, perfeitamente, acho que vai ser um tour lindo de se ver e acho que assim conseguiram destruir a poderosa armada da Sky. Se houver interesses pessoais a ser postos à frente do interesse coletivo da equipa que é vencer o Tour, aí eu acho que o plano vai para lá abaixo. Estamos a falar de Mikel Landa, foi um dos nomes referenciados, ele que saiu da Sky. Achas que o espaço que ele não conseguiu encontrar na equipa britânica poderá encontrá-lo na vossa equipa, havendo estes nomes que também falámos ainda há momentos? Sim, eu acho que sim. Ao fim e ao cabo, a ideia geral do Tour será uma saída, neste caso, acho que se realiza em França, está na primeira etapa, e na saída em França eles estarem os 3 em pé de igualdade e a estrada por cada um no seu sítio. Claro que estamos a falar de uma corrida de bicicletas onde há quedas, há azares, pode haver tempo perdido em etapas onde não deveria haver tempo perdido e a fim e ao cabo, com o passar das etapas, mesmo antes de chegar à montanha e um estar em melhor forma que o outro, haverá fatores condicionantes que farão com que alguém terá que abdicar em certos momentos de uma vitória porque já perdeu tempo e está atrasado e o outro não, e ao fim e ao cabo apostamos no outro. Acho que isso vai ser fundamental e na Sky ele já partia com o objetivo do Froome ser o líder, por isso há uma grande diferença. Ainda não fizeste nenhuma grande volta, vai ser este ano? Ainda não sei, ainda não recebi o calendário para a segunda parte da temporada, estou bastante curioso, mas tal como eu te disse, com os erros vamos aprendendo e acho que a exigência de uma grande volta, tendo em conta que a Movistar é uma equipa talhada para as grandes voltas, ou seja, a primeira que eu farei será sempre com muita responsabilidade, não em fazer um resultado pessoal, mas em estar presente para um líder, ou seja, não será uma grande volta de aprendizagem e de liberdade e de poder passear, que aquilo, obviamente, passeio não tem nada, mas será um estilo de corrida muito mais desgastante do que as normais primeiras grandes voltas.
Se a equipa achar que eu estarei pronto e que preparar-me à altura e estarei presente com mais vontade que nunca. Se tivesses que sonhar com uma vitória perfeita da tua parte, como é que seria e em que competição? Uma vitória perfeita da minha parte, uma fuga no Tour de Flandres. Preferias ganhar uma etapa numa grande volta ou ganhar a volta a Portugal em bicicleta? Boa pergunta. É assim, neste momento da minha carreira, tirando de fora o facto de ser português, a etapa numa grande volta seria algo de uma importância muito maior, porque tendo o ciclismo dividido em escalões, uma etapa numa grande volta era ganhar uma final da Champions. E a volta a Portugal está 2 escalões abaixo desse tipo de corridas, ou seja, mesmo uma geral de uma volta a Portugal não teria tanto, nem metade, digamos, da importância e da visibilidade que teria ganhar uma etapa numa grande volta. E agora fazer-te outra pergunta, também se calhar complicada para ti de responder. Quem é que achas que é o ciclista mais completo da atualidade? Mais completa da atualidade? Bem, acho que isso não é difícil de responder. Acho que é o Valverde, claro. Ganha de janeiro a dezembro, uma clássica, um contra-relógio, uma etapa a montanha ou um sprint. Acho que melhor que isso neste momento não há. Qual é que é a referência de sempre que tens no ciclismo? Sempre como isso quer dizer um exemplo ou alguém que eu via quando era miúdo na televisão e que admiro. E que admiras? Eu na altura tinha o meu ciclista preferido era o Andy Schleck. Eu gostava imenso de ver as batalhas dele com o Alberto Contador. Acho que foi provavelmente nesse ano que comecei a ganhar um pouco o bichinho de ver aquilo na televisão de se matarem um ao outro montanha acima. Mesmo que salta a corrente. Mesmo, infelizmente. Pena foi esse tour perdido. Ou melhor, depois acabou por ganhá-lo, mas na secretária. Agora o objetivo também é brincar um pouco com os nossos convidados e um pouco com a modalidade, não falando aqui um pouco a sério, sendo um pouco na parte da brincadeira. Quem acompanha o ciclismo vai perceber este desafio. Perguntava se preferes um bife ou uma bomba de água. Não, tal como eu te dizia, eu cresci a ver o Alberto e o Andy Schleck e acho que esse, para o fã de ciclismo, era um estilo de corrida muito mais bonito do que e muito mais chamativo para a modalidade, um estilo de ataque, um estilo de tanto me faz se a meta está a 100 km como a 10 e o Alberto era menino para arrancar e acabar por ganhar. Claro que com o Froome e com a Sky o ciclismo ganhou um estilo de corrida muito mais fechado, ao fim e ao cabo. Tem mais defensiva. Exatamente, defensivo, um estilo de ciclismo frio. Uma das situações que tem sido também discutido muitas vezes no ciclismo nestes anos tem sido a utilização de rádio ou não na corrida. Perguntava se achas pertinente. E sim, contrariamente ao que as pessoas pensam, o rádio não é... taticamente não é, digamos, não é uma obrigatoriedade. O rádio não te muda. Claro que o rádio pode, se fores numa fuga, pode o teu diretor pelo rádio obrigar a parar ou obrigar-te a arrancar, etc. Agora, o rádio serve maioritariamente para informações sobre a corrida, como curva perigosa em 3 km, estrada estreita, ponte, estrada Alcatrão com um acidente, às vezes acontece, não é? A polícia vai à frente a parar a corrida, mas pode haver um acidente à frente da corrida e avisam 2 faixas vão passar a uma porque há 2 carros que se espatifaram. Pequenas coisas como cuidado que vão atravessar uma aldeia agora e há lombas de velocidade, claro que isso se sente imenso andar de bicicleta e é um pouco mais na defensiva, alguns avisos do género de um líder quando, por exemplo, a corrida não está tão calma, mas ele tem necessidades fisiológicas a fazer e ele pede sempre a 2 ou 3 ciclistas que parem com ele para depois o trazerem de volta. Coisas assim, porque ao fim e ao cabo, eu não sei se isto é verdade ou não, suspeitam-se que muitas equipas, e é uma coisa fácil, não é? Porque ao fim e ao cabo a frequência dos rádios é super fácil de captar e suspeita-se que algumas equipas joguem, não é na defensiva, mas joguem um pouco seguindo os passos de outras
e para estar alerta sabem o que é que as outras equipas estão a falar. E nós, como política, qualquer tipo de decisão importante, temos marcado uma descida ao carro de apoio, descida, digamos, do pelotão, não é? Um recuo no pelotão e falar pessoalmente com o carro de apoio e voltar à frente da corrida. Ou seja, coisas importantes preferimos não debater via rádio por qualquer tipo de secretismo, digamos, e ao fim e ao cabo são táticas que se podem jogar e corridas que se podem ganhar. E aproveitando aquilo também que referiste há pouco, já aconteceu algumas vezes, se estivesses no grupo da frente e estar prestes a ganhar uma etapa, mas lá atrás tens um líder teu que está a lutar pela geral e está a necessitar de ajuda, o teu team manager pede para o ires ajudar, a pergunta que eu te faço, o desafio é: tens duas opções para escolher, ou ficavas para trás ou alegas que o rádio deixou de funcionar, qual é que escolherias? Eu ficava para trás, eu esperava pelo líder. Claro que isso numa corrida é muito difícil dizer, mas já me aconteceu e eu esperei pelo líder. Quase para terminar, a última pergunta, perguntava-se o que é que poderá ser o teu futuro e como é que gostavas que ele fosse. Como é que vai ser o meu futuro? Eu não gosto muito de subir muitos graus de uma vez. Gostava de continuar na Movistar, acho que o ambiente é espetacular, o grupo é muito bom, mas, claro, estamos, ao fim e ao cabo, falamos de carreiras curtas e qualquer oportunidade depende imenso do estilo de contrato que te proponham e é uma questão de analisar o que é que está ou vai estar em cima da mesa e tomar decisões. Muito bem. Antes de terminarmos, pedi se calhar só a ajuda do Paulo para nos poder chegar a camisola que o Nuno trouxe amavelmente até nós, aqui da sua equipa, da Movistar, e que nós teremos então o prazer de poder dar num sorteio que faremos através da partilha deste vídeo, ou seja, as pessoas para poderem ganhar então esta camisola da Movistar aqui oferecida pelo Nuno, basta então partilharem o nosso vídeo, identificarem 3 pessoas nos comentários do mesmo e depois faremos então um sorteio. Mais informações estará também na descrição do mesmo vídeo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, é um gosto estar aqui à conversa contigo. Obrigado.